Boa noite, meus queridos amados irmãos, saúdo-vos com a paz do Senhor, amém? O tempo não nos favorece muito, mas também não atrapalha, né? Quem é de Deus vem. Essa semana tivemos uma semana bem cheia, né? Agradecemos a Deus pelo evento que tivemos no dia de ontem, agradecidos por aqueles que puderam estar e sentimos a falta daqueles que evidentemente não puderam estar. Nós já havíamos programado já há algum tempo o que chamamos de 12 horas de adoração. Tivemos uma programação na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite, né? Tivemos dois cultos, tivemos um culto da manhã, um culto à noite, e à tarde nós tivemos compartilhamento de testemunhos, tivemos um momento maravilhoso de oração também, né? E foi muito, muito abençoador. Queria agradecer aqui, especialmente a pessoa do pastor Daniel, que se empenhou, né, e organizou, fez toda a programação e fez o contato com as bandas de outras igrejas que estiveram aqui. A gente se sentiu honrado com a visita de alguns irmãos de outras denominações e foi muito bom. Esperamos que... Acho que nós teremos ainda mais um esse ano, né? Acho que mais para o final do ano, não sei se é outubro ou novembro, outubro, né? E desde já a gente quer convidar. É um momento muito bom, irmãos, né? Bem gostoso mesmo. É um dia que a gente tira, a gente jejua junto, né? E é um tempo para a gente se consagrar a Deus. Quero convidar os irmãos a estar abrindo um texto, uma mensagem que o Senhor colocou em meu coração, uma mensagem que, via de regra, ela é um versículo que, via de regra, é utilizado, mas ele é utilizado bem fora do contexto dele, e eu queria, evidentemente, poder trazer para a igreja, não somente o texto, mas trazer também o contexto onde ele se encontra. Encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10, Filipenses capítulo 4 e versículo de número 10. Paulo, o apóstolo, diz assim: alegrei-me bastante, alegrei-me sobremaneira, fiquei muito alegre no Senhor. Por quê? Porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Cuidado este também que já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Tanto de fartura, de abundância, né? Como de fome. Assim, de abundância como de escassez. E aí, nesse contexto, Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui, amados. Tenho certeza absoluta que você já ouviu, muito provavelmente, alguém trazer uma mensagem utilizando ou fazendo uso desse versículo de uma maneira isolada, né? Isso normalmente, usualmente, é a estratégia, né, de quem tem a habilidade
de distorcer a palavra de Deus. E aí é aquela história, né? Mas não está escrito na Bíblia, né? Somente as pessoas que têm não muita afinidade com a palavra de Deus, e pessoas que não são motivadas realmente a buscarem o entendimento correto da palavra de Deus, dizer assim, mas não está escrito na Bíblia, né? Então a pessoa faz menção a um texto ali, né? Mas quando a gente prega e quando a gente vai entender um texto, um versículo, a gente tem que fazer uso. Isso é um princípio básico da hermenêutica, da interpretação, da arte de interpretar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? A hermenêutica também é utilizada nas leis, né? Mas a ciência da hermenêutica ela surgiu, inclusive, dentro da interpretação dos textos sagrados, né? E muitas vezes, e o princípio básico é que a gente tem que buscar o que está ao redor, que a gente chama de contexto, né? Normalmente o contexto imediato é o contexto que se encontra ali nos 3, 4, 5, até 10 versículos, ou às vezes até um capítulo, né? Ou depois, né? Isso é o contexto imediato. E o contexto imediato, muitas vezes, é o contexto de um livro inteiro da Bíblia, né? Então, não se pode tirar um versículo e fazer uso dele para, muitas vezes, iludir as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que gosto do culto de domingo, claro. Gosto de pregar, mas muito mais gosto do culto de quarta-feira, porque é o culto onde a gente expõe a palavra de Deus e a gente estuda no detalhe, né? Então se torna, às vezes, até maçante, né? Muitas vezes o estudo é maçante porque você esmiuça, mas você passa a ter entendimento. E é justamente no esmiuçar que você vai adquirir uma maturidade para você não cair, muitas vezes, eu não diria nem armadilha, muitas vezes até alguém que prega alguma coisa, porque também ouviu pregar de outra pessoa, né? E esse texto, normalmente, ele é utilizado para colocar na cabeça das pessoas que, uma vez que as pessoas estão em Cristo, eles se tornam super-homens, que podem tudo, né? Que não existe limite, né? Que não existe situação que o abata, que não existe situação que o bote numa situação ou o coloque numa situação de estar em alguma área da sua vida precária, seja na área familiar, seja na área econômica, financeira, seja na área da saúde, né? E Paulo, ele inicia essa carta, e tudo está interligado, desde o versículo 10 até o versículo 17, você vai ver que existe uma ligação perfeita. Paulo, ele inicia, você viu ali o versículo 10, ele dizendo que ele ficou muito alegre com a oferta que ele recebeu da igreja dos filipenses. Paulo, para quem não sabe, Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Ele estava em Roma preso, né, na condição de prisioneiro, aguardando a sua sentença, né, esperando a sentença de César. Estava lá sozinho, abandonado por todos, né? E os filipenses enviam pelas mãos de um homem chamado Epafrodito, o nome do rapaz, um rapaz de Colossos, que levasse até Roma essa oferta, que nós não sabemos se foi mantimento, se foi um valor em dinheiro. E Paulo disse, puxa, eu me alegrei muito no Senhor, porque vocês mais uma vez me ajudaram, mais uma vez vocês renovaram a meu favor. Quando a gente lê no versículo 14, no versículo 15, né, nós vemos que a igreja de Filipenses já tinha ajudado o apóstolo Paulo mais de uma vez, né? E Paulo então diz que ficou feliz com essa oferta que ele recebeu. Mas ele abre um parêntese. Ele disse, eu quero dizer uma coisa para vocês, entretanto. Eu estou dizendo para vocês que eu fiquei feliz, não porque agora eu estou abastecido.
Não por causa da situação em que eu me encontrava. Não por causa da pobreza. Diz o versículo 11. Digo isso não por causa da minha necessidade, não por causa da pobreza. Verso 11. Porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Então Paulo vai explicar no 17, nós não precisamos ler, que ele ficou feliz, ele ficou alegre, porque ele percebeu na igreja, mais uma vez, o fato da igreja, aquela igreja ali, frutificar. Ele, como pastor da igreja, apóstolo e fundador da igreja, ele tinha uma alegria em perceber que a igreja dava frutos. Jesus Cristo nos chamou, ele nos elegeu para que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça. Evidentemente, frutificar não significa exclusivamente investir uma quantia regularmente financeira na obra de Deus. Frutificar é de diversas maneiras, né? Claro que eles estão manifestando amor pelo apóstolo, mas eles podiam manifestar de uma outra maneira, enviar alguém e alguém ficar ao lado dele fazendo companhia. Seria uma forma de frutificar para não deixá-lo só, né? Existem muitas maneiras de nós frutificarmos para o reino. Aqui especificamente, no caso, né, em pauta aqui, que estamos tratando, né, nós estamos falando de uma questão financeira do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, não é por essa causa que eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu vejo, ele diz, olha, eu não estou procurando, versículo 17 diz, eu não estou procurando donativo, o meu negócio não é, eu já aprendi a viver, sabe, como Deus me permite. Eu já aprendi a viver no pouco e já aprendi a viver com muito, né? Eu já aprendi, mas eu estou feliz porque eu vejo realmente, o que me interessa é que o vosso fruto aumente para o vosso crédito. Então ele está falando aqui provavelmente em recompensa. Eu vejo que vocês estão frutificando e Deus há de recompensar vocês. Vocês vão ser galardoados pela obra que vocês estão fazendo a meu favor, não por minha causa, mas por vocês mesmos. Porque no versículo 19 ele diz, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades. Então, claro, né, essa muitas vezes também é uma palavra que a gente usa meio generalizada, mas é um sentimento que Paulo tem com relação àquela igreja, porque diferentemente das outras igrejas, a igreja de Filipenses era uma igreja que realmente ajudava o apóstolo, não uma vez, várias vezes, né? E Paulo, então, ele justifica, né, essa declaração afirmando que ele havia aprendido a viver contente em qualquer situação. Ele justifica dizendo o seguinte, olha, não é por causa da minha pobreza que eu estou feliz. Tipo assim, o camarada está desempregado, entenda? O cara está desempregado. Então, daqui a pouco falta o dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar a água. E aí a comidinha daquela qualidade ele já começa a baixar. Ele já começa a comprar uma alimentação já numa qualidade inferior. Ele já começa a cortar algumas coisas. E daqui a pouco começa a ficar conta negativa. E aí vem cartão de crédito. E ele fica desesperado. E aí, de repente, ele arruma um emprego. Nelson, um empregão. Mas aquele empregaço, né? O cara vai ganhar 30 mil por mês, o cara, rapaz. E o cara chega para o patrão, eu quero um vale. E o cara está aqui, 10 conto de vale para ti, 10 mil. Imagina a alegria, né? Por quê? Porque ele estava já com a despensa dele, né, vazia, o banco em vermelho, ele já não pagava mais as contas. Então dá para entender que essa seria a alegria, talvez, de Paulo, né? Puxa, a minha despensa estava vazia e agora os irmãos me ajudaram, então estou feliz. Não, não é por isso. Paulo está dizendo isso, não é por isso. Porque eu já aprendi a viver com pouco, né? É como se ele dissesse, irmãos, a pobreza, a necessidade que passo momentaneamente não me abala, porque o Senhor me ensinou a viver tanto abatido quanto exaltado, tanto em baixa como em alta. Deus me ensinou isso, eu aprendi. Então, duas palavras, inicialmente, que são importantes nós avaliarmos. A primeira é ele dizer que ele aprendeu. Eu aprendi. Eu quero dizer para você, o aprendizado nas coisas de Deus
da vida que Deus nos permite, os desertos que a gente passa, as situações que a gente enfrenta, aprender a passar por elas na condição de Paulo, inabalável, não é da noite para o dia. Eu vou repetir. Não se aprende a viver-se tranquilo e contente na situação, independentemente que esteja se vivendo da noite para o dia. Eu posso agora aqui, né, no final do culto, orar, alguém está passando uma tribulação, Senhor, né, faz com que o teu servo agora aqui, né, consiga passar essa luta toda em paz, em alegria e tranquilo. Deus pode fazer, claro. Mas via de regra, irmãos, é um aprendizado. O nosso discipulado, a nossa conversão, ela se dá num dia. A conversão, o novo nascimento, né? O discipulado, a santificação, o aperfeiçoamento, o crescimento, a maturidade espiritual, ela demanda tempo e a gente aprende. E quem nos ensina é o Senhor. Paulo diz, eu aprendi. Isso fala que Paulo assimilou o que ele está falando depois de muitos anos, irmãos. Paulo estava no final do seu ministério. Está entendendo o que é um camarada com 50 anos, aí talvez 40 e poucos anos de fé, num ritmo como vinha o apóstolo, e está escrevendo agora na condição de prisioneiro. Então Paulo, ele teve uma experiência de ter trilhado um caminho longo e duro. O caminho de Paulo não foi fácil. Aliás, alguém nos diz que o nosso caminho é apertado. Quem foi que falou isso? Que o nosso caminho é apertado, a porta é estreita, o caminho é estreito. Foi Jesus que falou? Foi Jesus. Jesus disse, olha, entrai pela porta estreita, pelo caminho estreito, caminho apertado, porque o caminho que vai para a perdição, ele é espaçoso, né? É largo. A porta, irmão, passa um monte de gente junto. Sabe aqueles portão de estádio que entra assim, 10, um do lado do outro, e tem aquela portinha que você vai, às vezes, lá numa privada, atrás de uma casa, uma portinha de 50 de largura, que muitas vezes o gordinho tem que entrar de lado assim. É uma porta estreita, é estreito. E não é um caminho fácil. O caminho de Paulo não foi um caminho fácil. Esse caminho foi um caminho que lhe deu tanto alegrias, lhe proporcionou certamente alegrias, no sentido de coisas, de bênçãos, eu entendo, de igreja que o ajudou. Como ele disse, eu tive um momento de fartura, eu tive um momento que eu estava muito bem, mais do que eu precisava. Mas esse caminho lhe trouxe aflições. E para quem não sabe, como ele mesmo diz ali, ele teve experiências de fome, de sede, de frio e nudez. Paulo, ele aprendeu a viver contente em qualquer dessas situações. Isso não foi da noite para o dia. Discipulado é aprendizado. Muitas vezes eu vejo, né, os irmãos mais novos, nós temos na igreja, hoje bastante gente não está aqui, mas nós temos muitas pessoas que não estão aqui, são pessoas novas que estão começando a frequentar a igreja, que estão tendo uma experiência nova na igreja, e muitas vezes, né, a pessoa está despreparada. Por isso é até importante a importância de um pastoreio, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para enfrentar um baque, né, e passar por um momento difícil, porque a experiência de Paulo, ela não é exclusiva do apóstolo. Agora 2021, foi 2020 e 2021. Foram 2 anos e que muita gente quebrou por causa da pandemia. Você sabe, né? Eu tenho pessoas próximas a mim que perderam negócios. Hoje estão se levantando. Ninguém pode achar que, por estar numa situação de exaltação, uma posição elevada, nesse contexto que estamos falando, de questões materiais ou financeiras, que não venha passar por momentos de adversidade.
Né? Isso não é um privilégio de Paulo. Quantas pessoas você conhece que já passaram por isso? Né? Pessoas que estão bem e alguma coisa sucede. Hoje eu estava comentando ali no tabuleiro, né? Eu fico imaginando o que seria no meu lugar, por exemplo, um dentista. O que seria no meu lugar, por exemplo, um cabeleireiro famoso. O cara que ganha... Né? Hoje tem cabeleireiro no Brasil que são famosíssimos. Eu não posso usar uma tesoura, irmão. Eu não posso pegar numa colher de pedreiro, Tito, se eu fosse um pedreiro. Mas isso poderia acontecer comigo. Né? E se eu fosse, por exemplo, um cirurgião famoso, um médico que tem que usar as mãos? Eu não posso usar. Vocês já viram, já que para mim manusear a Bíblia aqui, muitas vezes eu brinco, né, na base da linguada, né, irmão? É da linguada. Porque já estou com um monte de página rasgada na ponta. Porque não consigo, duas folhas assim, às vezes fica assim, e eu fico calmo, irmão, fico calmo. Eu estou só com duas folhinhas, mas eu tenho que separar uma da outra, e fico assim, irmão, fica, parece que a pele fica até lisa, né? Porque eu perdi totalmente o tato da mão, dos pés e das mãos. E se é uma pessoa, vai acontecer e a pessoa vai passar por uma depressão que eu digo, depressão econômica, vai até se ajustar, irmão. Então, Paulo, ele teve esses altos e baixos, ele disse, eu aprendi a ter muito e eu aprendi a ter pouco. Né? Mas uma outra palavra é o fato dele usar o termo contente, irmão. Isso é isso que pega a gente pelas pernas, né, irmão? Pois ele diz que fica contente. Vamos ver o texto? Puxa lá vida, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então aqui, claro, cabe agora um esclarecimento. Por isso a necessidade de a gente estudar a palavra de Deus, né? E muitas vezes a pregação, ela, num dado momento, toma até meio com o rumo de um estudo, mas o propósito não é estudar, é realmente só comentar a passagem que a gente leu. Mas a palavra que ele usa aqui, que ele emprega para contente, é uma palavra no original grego que é autarkis, que era uma palavra utilizada pelos filósofos estoicos. Pastor, o que tem que ver os filósofos estoicos com Paulo? Paulo foi um cara que era inteligente, evidentemente, né? Ele usava muito vocabulário que era muito conhecido, especialmente por uma classe de pessoas como os filósofos estoicos, que afirmavam o seguinte, quando usavam essa palavra, autarques, que está talvez mal traduzida para nós como contente, porque contente aqui dá pressão assim, ui, que bom, está faltando coisa na minha despensa, né? O cara contente porque está passando, ai que bom, fiquei desempregado, ai que bom que não consigo pagar a conta, não é esse contentamento nesse sentido, irmão. Por isso que a palavra aqui, ela não está bem traduzida, né? Por isso que a gente vai no original. E o original aqui, ele significa autocontrole. Olha só. E autossuficiência. Aí alguém diz, puxa, pastor, mas o Paulo, você está dizendo que o Paulo era autossuficiente? Não, você vai entender por que ele faz uso disso. É porque esses filósofos, os estoicos, eles diziam que o camarada tinha que ter uma força interior para não se abalar, isso diziam os filósofos, com nada. Quem é que pode, naturalmente falando, né, ter essa condição de passar por um momento, especialmente quando ele vem de cima, irmão? Porque quando a gente já está voo meio baixo e a gente dá uma descidinha, a gente não sente tanto. Mas quando você tem uma condição muito alta, quando a mulher vai ter que deixar de frequentar a academia com o personal, quando a mulher vai ter que deixar a clínica estética, quando não se pode mais fazer aquelas 1 ou 2 viagens por ano para a Europa, quando não se pode mais comprar um carro importado e agora ele vai ter que comprar um Fusquinha. Fusquinha aqui foi expressão, né? Um carrinho mais, né?
Aí é difícil, irmão, né? Segurar uma onda dessa. Segurar uma onda dessa não é fácil. Então, os filósofos dizem o seguinte: você tem que ser, entre aspas, macho. Você tem que ter autocontrole. Você tem que ter uma autossuficiência interior para que essas coisas de fora não abalem você. Esse é o sentido da palavra. Só que, naturalmente falando, eles diziam que teria que ser na força, na raça, na condição humana. Paulo não. Paulo ele dizia que ele se mantinha em equilíbrio, ele se mantinha em paz, ele tinha controle, ele não se desesperava, ele não entrava em desespero, ele não ficava, sabe, naquele pânico. Sabe por quê? Porque esse equilíbrio, traduzido aqui por contentamento, não vinha dele, como os estoicos pregavam, mas vinha de Deus. A graça para poder passar por aquela situação momentânea vinha de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando conheci mais de perto o pastor José Silva. Para quem não sabe, o pastor José Silva, ele foi o pastor que nos ajudou na época, nos acolheu dentro da Convenção Batista Nacional, né? E a gente começou o trabalho, iniciamos com uma congressão da Convenção Batista Nacional. E esse pastor, um gauchão, quase 2 metros de altura, já partiu para a glória. E foi uma coincidência, porque quando eu conheci o pastor José Silva, ele disse: Fernando, me converti, primeira igreja minha foi uma Assembleia de Deus. Ele era um batista nacional. Eu disse: puxa, pastor, a minha primeira igreja foi uma igreja Assembleia de Deus. Me converti 4, 5 meses, depois eu estava congreguei, sei lá, 5, 6 anos na Assembleia de Deus. E ele assim: Fernando, durante muito tempo eu fui construtor. Eu disse: puxa, pastor, eu também era construtor. Estava recém saindo da construção civil, né? Também fui construtor. Ele disse: Fernando, a nossa igreja, eu perguntei como era o nome da sua igreja lá em Canoas, e ele era o fundador da igreja, então uma igreja grande hoje lá, quem toca é o pastor Gilberto, filho dele. Como é o nome da igreja lá? Ele assim para mim: Fernando, Igreja Batista Nacional Filadélfia. Aí eu me arrepiei todo: meu Deus do céu, o que é isso? Tudo coincide, né? Porque bota coincidência nisso, né, irmão? Assembleia de Deus, era construtor, primeira igreja. Eu disse: meu Jesus. E um dia ele falou assim: Fernandinho, não sei aquele ano lá, eu tive um câncer. Eu disse: pelo amor de Deus, pastor, não me diz uma coisa dessa. Eu tive um câncer de garganta. Ele falou para mim: Ruth sabe disso. Ele deu testemunho, dava testemunho na igreja, e eu sabia depois que ele tinha câncer, teve câncer. E eu, quando orava, eu disse: meu Deus do céu, mas é muita coincidência, Senhor, porque tudo fecha. Só faltava agora, isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, só faltava, Senhor, eu ser acometido de um câncer. Não morreu, claro. É verdade, é verdade, não morreu do câncer. Bem lembrado, esposa. Aleluia, glória a Deus. As esposas são uma bênção, né? E eu disse: meu Senhor amado, só me faltava essa para ficar tudo certo, né? Para ficar tudo igual. Deus jamais, né? Aquela coisa que virou quase um bater na madeira, né, dos evangélicos. Sabe que os evangélicos têm um batidinha na madeira também, está amarrado em nome de Jesus, né? Igual. Só que é a batidinha evangélica na madeira. Está amarrado em nome de Jesus, né? Mas o que acontece... Está indo? Mas o que acontece é que eu disse: jamais, Senhor, eu não vou aguentar. E era um câncer de garganta que ele teve. Foi uma coisa. Irmão, Deus me deu, ou permitiu ter, o pior câncer. O pior. E quando eu comecei, lembrando hoje, quando eu estava preparando, hoje fiquei de manhã preparando a palavra, e eu comecei a me lembrar do que tem sido esse último ano, né? Como eu tenho enfrentado, eu disse: meu Deus, como a tua graça e como eu tenho me comportado. Irmão, eu estou no 6º culto dessa semana. Minhas pernas estão meio
Estou meio ruim. Eu preguei 1 hora agora no tabuleiro. Não falo isso com orgulho, não, mas isso é para a glória de Deus, tá? Porque eu estou, os irmãos já viram como é que eu ando, né? Eu ando que nem... Outro dia eu estava em casa, o Daniel assim, pai, o senhor está com o pé em cima do sapato, pai. O meu sapato, eu estava com o sapato baixo, porque eu estou sem sensibilidade nenhuma nos pés. Eu bato um pé no outro, o sapato sai, eu saio arrastando. Daqui a pouco, irmão, daqui a pouco eu sinto o pé gelado. Eu disse, meu Deus, o pé está gelado. Olha, o pé ficou lá, o sapato ficou lá atrás. Assim, tá as mãos, por isso que eu digo que se fosse um pedreiro, as mãos estão igual, né? E aí o Dani, pai, o seu pé está em cima do sapato. O que aconteceu? Vou até dar uma olhadinha se estava certo agora. E o sapato, acho que eu bati com o outro em cima dele, caiu para baixo, né? Desceu e o calcanharzão ficou tipo um chinelão, né? O sapato virou um chinelo, né? E eu estava vindo para a igreja, estava vindo atender o... Tá rindo, Vim atender o Ninho aqui. Eu disse, eu vou ali na igreja, vou atender um irmão da igreja e já volto. E quando eu me virei assim, ele assim, pai... O Dani, eu disse, filho, mas o pai tinha falado na igreja que o pai perdeu a sensibilidade nos pés. Não levou 10 minutos assim, vamos fazer uma oração pelo pai agora, por essa... agora tu queres orar? Não, o Dani tem orado por mim todos os dias. Né? Tem jejuado, eu sei disso. Né? Mas ele já quis orar agora, porque ele não tinha caído a ficha ainda, né? Então eu vejo assim, né, irmão, quando é que lá atrás eu imaginava que eu ia poder passar por isso, né? E estou passando agora, né? Estava falando para vocês, eu estou no 6º culto da semana, irmão, não acredito. Eu preguei na quarta-feira aqui, quinta-feira preguei no tabuleiro, sábado de manhã estivemos no culto da manhã, ontem, à noite tivemos o culto, hoje preguei às 6 horas no tabuleiro e estou aqui, né? E estou aqui, irmãos, na graça de Deus, debaixo de quimioterapia, com os pés dormentes e com o joelho meio travadinho, né? De vez em quando tem que dar umas mexidinhas assim para ver se o óleo mexe, né? Às vezes a gente vai assim para ver se o óleo mexe ali nas engrenagens, né? Mas é a graça de Deus, né? Então, no caso de Paulo, esse contentamento, esse equilíbrio nas adversidades, não provinha dele mesmo, né? Mas vinha de Cristo, né? Se lembra do espinho na carne de Paulo? Esse espinho no corpo, né, que provavelmente devia se tratar uma enfermidade. E Paulo, ele diz, puxa, Senhor, esse aqui está ruim de aguentar, Senhor. Puxa vida, 3 vezes ele orou, né, pedindo para que Deus tirasse, para que Cristo tirasse dele aquele problema, muito provavelmente uma enfermidade, e pelo que os estudiosos dizem, e que a gente depreende até quando lê Gálatas, que devia ser alguma coisa feia nos olhos, né? E Jesus disse para ele, Paulo, a minha graça te é o suficiente. Ou seja, com a minha graça, esse problema será mais ameno e você vai poder passar por essa situação ou conviver com essa situação por causa da minha graça, né? E Paulo disse, pô, se é assim, então eu vou me alegrar nessas coisas, né? Nessas fraquezas. Jesus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É justamente na situação de fragilidade, né, o poder de Deus se manifesta, a graça de Deus. E Paulo, quando ela tem essa consciência, ele disse, bom, então, de boa vontade agora, não vou mais murmurar, eu vou agora, nem vou mais orar nesse sentido, eu vou me gloriar dessas coisas. Ele diz lá em 2 Coríntios 12, e versículo de número 9, de boa vontade, então me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então eu não vou ficar chateado com o que está acontecendo, eu vou me alegrar, é o que Paulo diz. E alguém diz, puxa, pastor, acho que é difícil acreditar na Bíblia, né? Se você falar isso e a pessoa realmente tiver um entendimento do que ele está falando, alguém vai dizer, Paulo é maluco, Paulo é louco. Não, Paulo conhecia a graça de Deus. Paulo sabia o que era verdadeiramente o poder de Deus. Isso é poder de Deus, irmãos, né? Justamente numa fragilidade. E ele diz assim, então agora, diz o versículo 10, agora eu vou sentir prazer. Paulo vai dizer assim, então eu vou sentir prazer nas minhas fraquezas,
nas injúrias que as pessoas falam contra mim, nas minhas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por tudo essas coisas, eu agora vou sentir prazer. Porque quando eu estou passando por essas coisas, eu achava que eu estava fraco. Mas Jesus me ensinou que quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoou na fraqueza. Porque ele diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Isso não é uma contradição, irmão. Ele está dizendo que quando nós estamos abatidos, né, essa graça de Deus vem e o faz forte e o permite viver situações que nós acharíamos que não poderíamos viver. Por isso, ele pôde aprender a viver tanto no abatimento, quanto também na hora da exaltação. Na hora da exaltação. Né? Duas coisas Paulo fala aqui, nesse texto, que é importante a gente frisar. Ele diz assim, eu tanto aprendi, que é um processo de aprendizado, já falamos, e esse contente é manter-se inabalável diante do abatimento ou da adversidade. Parece que a gente já ouviu esse assunto, esse tema, no livro de Salmos. O livro de Salmos não diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abala diante do quê? Diante das adversidades. Que no contexto aqui era a pobreza. Paulo, se eu aprendi a ter pouco, e eu aprendi a ter muito. E nós vamos ver que nem todos sabem ter pouco ou ter muito. Paulo aprendeu a ter pouco, a não ter praticamente nada, a passar fome, mas ele aprendeu a ter muito. O exemplo dele é para nós, nos dois sentidos. Nós que hoje, de alguma maneira, nos sentimos exaltados quer dizer, numa posição privilegiada. Não estou falando milionário, mas bem, né? Então podemos ter o nosso bom carro, podemos fazer o nosso passeio, podemos ter uma boa roupa, estamos bem. Nossa esposa pode fazer isso, fazer aquilo, mas para que a gente não venha a errar, porque tem gente que não sabe ter em abundância, como tem gente que não sabe ter falta. Paulo aprendeu tanto a ter falta como ter em abundância. A palavra de Paulo, o exemplo de Paulo para nós é tremendo. Então, primeiro, Cristo, através da sua graça e do seu poder, ensinou e permitiu que Paulo aprendesse a ser humilhado. Alguém diz, jamais eu quero aprender a ser humilhado, porque não interpreta a Bíblia ou porque ainda não buscou entendimento. Na versão do Almeida, revista e corrigida, ao invés de humilhado, aparece estar abatido, que é uma tradução melhor. Porque o ser humilhado dá a impressão que alguém diz assim, pro outro, né? Você está lá e alguém diz, seu cachorro, seu vagabundo, seu sem vergonha, o cara me humilhou, eu fiquei humilhado. Não é nesse sentido, irmão. Humilhado é abatido no sentido, no contexto, no sentido que ele está falando de precariedade material. Né? Então o cara estar abatido é como se Paulo dissesse, eu aprendi a passar falta. Eu aprendi, irmãos. Eu aprendi a viver com pouco. Esse seria o sentido. Né? A pastora Valnice Milhomens, muitos anos atrás, eu não sei onde é que nós estávamos num congresso e ela estava ministrando. Não sei se todos conhecem a pastora Valnice Milhomens. Durante muito tempo ela ocupou a mídia, né, e depois ela se afastou. Eu nem sei. Tinha um ministério muito forte. Ela ministrava inclusive para pastores, homens, né? Ela como uma pastora mulher, não, uma mulher que tinha um conhecimento. E ela, durante muito tempo, foi missionária dentro da Convenção Batista Brasileira. E ela foi, acho que, para Moçambique ou Angola. Um tempo ela ficou lá, na época da guerra. E lá ela disse, irmãos, lá
eu aprendi e sei o que é viver com pouco. Pastora Valnice Milhões, né? Viveu lá não sei quantos anos. Ela disse, não me faltava comida, não me faltava roupa, mas eu vivia com pouco. É claro que os nossos orçamentos, né, a nosso estilo de vida se adequa ao nosso orçamento. Você tem um salário assim, você tem um padrão de vida. Mas vê se não é verdade que eu vou falar. Começa a melhorar um pouquinho, você já começa a fazer umas coisas que você não fazia antes. Né? E aí daqui a pouco melhora mais, você bota um negócio. Né? A esposa passa num concurso, você bota um negócio, e aí a renda... E aí você já começa a fazer planos, e aí aquilo, né, aquele orçamento já começa a ser todo utilizado. Né? Então começa a gastar coisa que não gastava, começa a fazer coisa que não fazia, começa a frequentar lugar que não frequentava. Né? O difícil é quando vem a queda, que pode acontecer para qualquer um. Né? Quando eu torno a dizer, quando se está fazendo um voo rasinho e a pessoa dá uma caidinha, não sente muito. Mas quanto mais alto a pessoa está, maior é o tombo. Né? E nesse momento é que a gente entende que tem muita gente que não sabe, se desespera. Tem gente que se mata, né, por causa de vergonha. Né? Nós tínhamos um conhecido, por vergonha do pai, ele tinha quebrado 2 vezes aqui em... O irmão Tutuí, o pastor Tutuí, conhecia ele, né, e ele amanheceu dentro do carro, fechado, sozinho, né, com um tiro. Ele tinha quebrado 2 vezes, acho que ele já tinha quebrado 2 vezes financeiramente, e ele tinha vergonha do pai. Ele disse, se eu quebrar mais uma vez, eu me mato. E ele quebrou e ele se matou. Então não teve estrutura. Paulo está dizendo, eu aprendi a ter pouco, a ter muito, a ter pouco, porque a vida de Paulo, né, ele dependia muito, né, então era difícil ele manter sempre. Né, então Deus proporcionou a ele esse tipo de coisa. Mas nós também estamos sujeitos, irmãos. Eu já passei por isso. Né? O Daniel não está aqui, né? O Daniel acho que está lá fora. Quando eu falo do cenourão, né, é um tempo que a gente lembra com alegria. Eu não lembro com tristeza, irmãos. Né? A Luísa se lembra, né? O cenourão era uma Townerzinha. Isso foi em 96, eu acho, 97. Pastor já na igreja aqui, quase, não, já era pastor, foi mais de 98. Nós começamos o trabalho em 98. Irmãos. E os meus negócios, eu era empresário, os negócios encrencaram, ficou encrencado acho que uns 10, 12 anos, até tudo se solucionar, e hoje está tudo bem, graças a Deus, né? Mas foi um tempo em que tudo trancou, travou, irmão. As coisas travaram. Né? Dependi quase 1 ano, com 40 e poucos anos na cara, né? Da ajuda de meu pai dava lá me ajudava porque via, né, as coisas. E eu fiquei sem carro. Jefferson, eu tinha um Tempra, o Tempra Ouro. A gurizada mais nova nem se lembra disso. O Tempra Ouro era o 16 válvula, banco todo de couro, banco elétrico, irmão. E a minha esposa tinha um outro carro, acho que era o Tipo, se não me engano. O carro dela estava com 7.000 quilômetros. Olha só o que eu fazia, irmão. Isso também é imaturidade, também, né? Tem que levar nas costas, na cabeça mesmo, né? Eu levei lá na Volare Veículo para trocar o óleo, irmão, do carro dela. E eu saí com um Tempra azul marinho, 0 quilômetro lá de dentro. Eu era louco, mas tinha condição. E aí, irmão, veio o tombo. Papai do céu, ele é especialista em dar uma jasteira, umas capoeiras na gente, cara. A Ana diz que ele enriquece, mas ele também abate. Ele exalta, mas também humilha. Deus, ele é o poderoso, que nos faz, que nos levanta, mas que também nos abate. E eu fiquei sem carro. Eu tinha 2 carros, fiquei sem carro. E aí minha cunhada, que tinha um restaurante, e ela estava muito bem na época, e ela tinha um centro de produção dos vegetais. E ela transferia a salada do centro de produção para o restaurante, no centro em Florianópolis, lá na Padre Roma. E o centro de produção era lá no Campestre. Campestre não.
Rio Tavares, né? Rio Tavares. Acho que era Rio Tavares. E aí ela, pô, Fernando, vocês estão sem carro? Estou sem carro. Meu sogro já tinha emprestado, não sei se foi antes ou depois, um Voyage, que não foi uma mão. Pastor José nos emprestou um Gol. Eu falo isso naturalmente, irmão. Sabe? Foi uma queda alta. Mas o mais engraçado nisso tudo, que eu quero dizer para vocês, foi o cenourão. O cenourão foi essa Townerzinha que a minha cunhada me emprestou. Tinha dois bancos na frente. Na lateral da Towner tinha uma cenoura grande, uns 2 metros assim, mais ou menos, pintado na porta. Uns repolhos também, uns repolhão, assim, uns repolhão. E nós vimos para a igreja, irmão. Nós vimos para cá para a igreja. O Daniel era pequeno, Daniel não sei quantos anos tinha. 98 anos tinha o quê? Hã? Sei lá, por aí. Sei, não me lembro. E as pequenas gêmeas, pequenininhas, a Nanda junto, irmão. Mas não tinha banco atrás. Ei, não tinha banco atrás, só tinha 2 bancos na frente. Como é que vinha 4 atrás? Não tinha banco atrás. Aí nós pegamos 4 cadeiras de praia. Bom, eu era pastor na igreja aqui já, tá? Bom, era uma festa, irmão. Isso é saber estar abatido, né? Mas a gente não sabe de nós. Isso tudo já era Deus trabalhando em nós, né? Mas às vezes a gente saía meio atrasado para o culto, irmão. E aí o pastorzão aqui pegava uma curva fechada, as cadeirinhas tudo. Não tinha, né? Era liso o piso, as cadeiras, os meus filhos deslizavam, opa, papai, opa, devagar. Irmãos, era uma festa. Né? Eu podia ter levado para o outro lado, né? Eu podia ter caído, né, para uma depressão, eu podia ter me revoltado contra Deus, mas eu sabia tudo isso e, de certa forma, isso era bom para mim e fazia parte do aprendizado de Deus. Né? E a pergunta é, você saberia se adequar a uma nova realidade? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque em algum momento da vida, Deus queira que não aconteça com ninguém isso, né? Em nome de Jesus. E, irmão, longe de eu estar fazendo aqui qualquer... Me faltou a palavra agora. Fazer alusão, menção, né? Sobre questão de pobreza material. Absolutamente, que todos os irmãos, em nome de Jesus, sejam abençoadíssimos. Que Deus prospere a sua vida. Né? Que Deus te dê muito, para que você possa também ser um abençoador. Né? Mas Paulo, ele não aprendeu somente a estar abatido. Tem gente que não sabe estar abatido. Tá? Tem gente que não sabe. No momento da queda, a pessoa não sabe. A pessoa se revolta contra Deus, a pessoa desvia dos caminhos de Deus, a pessoa blasfema contra Deus, a pessoa bota a culpa em qualquer pessoa, a pessoa fica rancorosa, fica amargurada. Tem gente que não sabe estar abatido. Tem gente que não sabe. Né? E, por outro lado, Paulo diz que sabia estar honrado, ou seja, a palavra no grego é perisseu, sabe o que significa estar honrado? Por isso que eu acho maravilhoso quando a gente estuda a palavra e a gente vai no sentido da palavra, né? O estar honrado aqui é perisseu, que significa transbordar. Transborda. O que transborda? O que está em excesso, o que está sobrando, né? Por isso que transborda. Você pega um copo d'água, você tem uma quantidade certa para deixar ali, né? A aguinha, você vai botando, daqui a pouco encheu. Se você botar mais do que precisa, vai o quê? Vai transbordar, vai extravasar. Esse é o sentido, ou seja, receber mais ou ter mais do que precisa. Então eu podia ter um carro, aí eu tenho 3 carros. Tudo bem, o cara quer ter 3 carros, ele quer 3 carros. Eu quero 3 carros, pode ter, mas não precisa, precisaria de um só. Ele podia ter uma casa só, mas ele tem a casa dele, tem a casa de praia, tem a casa do sítio.
Ele tem 3 casas. Né? Ele podia, a mulher dele podia ter... A mulher dele podia ter 10, tá bom, Cris? 10 pares de sapato. Mas tem 200 sapatos. Né? Então, bota transbordar nisso, irmão. Bota transbordar nisso, né? Está transbordando. Paulo disse que ele sabia estar honrado, então ele sabia ter mais do que ele precisava. Né? Ele era um homem que tinha ele teve esse aprendizado, mas depois de um longo trajeto, né? Ele podia, né? Ele podia experimentar as duas coisas. Né? Paulo, ele queria dizer com isso, que aprendeu a estar honrado, quer dizer, eu aprendi a ter mais do que eu preciso. Eu também sei. Aí alguém diz assim, pastor, é fácil, né, pastor? Aí qualquer um sabe. Tem gente que não sabe ter em abundância. Esse é um momento assim que a gente dá uma paradinha na voz, assim, dá um silênciozinho para a ficha cair, né? Assim como tem gente que não sabe não ter nada, tem gente que não sabe ter muito. Nunca me esqueço, claro que eu estou hoje, né, sendo filmado aqui, né, isso vai para fora, então, claro, não posso falar em nomes, né? Mas conhecemos alguém no passado, muito tempo atrás, essa pessoa nem vive mais, né? E graças a Deus partiu salvo e partiu mesmo. Mas ele começou a sua carreira de fé, eu acho que até já falei na igreja isso. Tão pobre, que o filho dele, que era um conhecido nosso, dizia que ele ia para a igreja numa bicicleta, e a bicicleta não tinha pneu. O cara pegava palha de cana. Sério, irmão? Palha de cana. Ia fazendo, e ele fazia um pneu, amarrava com aquela palha de cana, irmão. Botava, imagina que, olha, bota a palha nisso, né? A vantagem é que o pneu não furava, irmão. O pneu não furava. Não precisava estar também enchendo toda hora, né? Esse homem, ele era diácono numa igreja. Um homem de Deus. E esse homem prosperou. E ele se tornou um homem, podemos dizer, um homem rico. Falar em rico é relativo, né? Mas um homem com muitas posses, tinha muitas casas de aluguel. E uma das primeiras coisas que aconteceu quando ele enriqueceu é que ele arrumou amantes. O que ele antes não podia. Porque amante, irmão, custa caro. Né? Me perdoe se alguém está escutando lá. Paciência, tem que falar. Amante custa caro. Custa mais caro que mulher, irmão. Eu nunca tive amante, graças a Deus. Né? Mas, muito embora tenha no passado, antes de me converter, tive pecado de adultério, mas amante nunca tive. Né? Mas amante custa caro. O cara não tinha uma, irmão. O cara tinha uma penca. Né? Então, destruiu o casamento dele. Né? Depois, os irmãos descobriram filhos de vários casamentos. Né? Isso porque o cara prosperou. Tem muita gente que, no prosperar, ele se torna orgulhoso. Né? Se torna orgulhoso. Ele se esquece, muitas vezes, dos primeiros e dos melhores amigos. Dos primeiros e melhores. Porque, normalmente, os primeiros, quando você está numa condição embaixo, são os amigos verdadeiros, que são teus amigos pelo que você é, não pelo que você tem. Mas quando você alcança um nível social, muitas vezes você acha vergonhoso agora você sair com aquela pessoa. Puxa, mas antes eu saía com o Zezinho. Pô, mas o Zezinho é um cara que não tem motos. O Zezinho é um cara... Mas agora você ficou bem de vida, então agora você meio que se refinou, você agora está mais, sabe lidar com um talher, sabe se portar num restaurante assim. Pô, agora vou levar aqueles amigos meus. Né? Então, muitas vezes, o ter muito tem esse sentido negativo. Por isso que eu digo que tem gente que não sabe ter muito.
né? O fato de eu ter mais do que eu preciso não deve mudar o meu coração. Quando você nasce num lar já privilegiado, é muito difícil isso acontecer, porque você tem amigos de todo tipo, tal, então é difícil se você mantém aquilo, né? Mas é muito comum quando alguém vem de baixo, né? E se ele não tiver uma estrutura boa psicológica, um coração que não for firmado nas mãos de Deus, é muito comum ele se esquecer dos amigos, ele se desviar da igreja e mais, pior às vezes, muitas vezes ele se esquece mesmo de Deus, né? Então ele já acha que com dinheiro tudo é mais fácil, né, irmão? Porque quando tem uma dificuldade econômica, financeira, tudo é difícil, tudo é suado, tudo é, sabe, tudo é batalhado. Para comprar um carrinho, né, ô Pedro, a primeira motinho, né, suadinho, cara. Aquilo é uma luta, né? Mas daqui a pouco, sabe, cara, começa a sobrar, vou lá na agência, como fazia na época, né? Pau, comprei. Aí, meu filho tem uma certa deficiência, tal, não sei o quê, vou lá, contrato 2 professores, boto na melhor escola, mando ele estudar lá na melhor universidade, né? E, meu Deus, que coisa fácil, o dinheiro parece que compra tudo, quase tudo, né? Então, sabe o que acontece? Muitas vezes, a pessoa começa a deixar de confiar em Deus e confiar mais na riqueza. Isso é um caminho muito sutil, é uma linha muito tênue, mas é muito fácil alguém se desviar da fé, da dependência de Deus, e ele passa agora a se achar autossuficiente. Mais ou menos como a história de Laodiceia. Estou rico, abastado, não tenho falta de nada. E Deus entendeu o recado. Jesus entendeu o recado do pastor. Olha, eu não preciso de Deus. O que eu tenho... E Deus disse, tu não sabe o que tu é. Tu não sabe que com toda a tua riqueza, você é um cara pobre. Você é um cara cego. E você é um cara nu. Porque essa exaltação pode acontecer. Então, Paulo, ele sabia estar nas duas situações. Tem gente que não sabe estar nas duas. Nem passar falta, viver com pouco e nem sabe ter muito. Se torna uma pessoa confiante nas riquezas, agora despreza os amigos, despreza a questão da fé. É comum acontecer isso. Acontece. E a pergunta é, você acha que se Deus escancarasse o céu, você manteria o seu coração? O seu coração mudaria? Talvez uma das maiores exemplos dessa realidade foi o rei Uzias. Rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26, foi um rei que começou a reinar muito menino, muito novo. E a Bíblia diz que enquanto ele buscou Deus, Deus o fez prosperar. A Bíblia diz no final do relato da prosperidade de Uzias, que Uzias foi maravilhosamente ajudado. É o termo que a Bíblia fala. Uzias, o rei, foi maravilhosamente ajudado. Você entende claramente que foi Deus que o abençoou. Mas a Bíblia diz que depois dele ter sido ajudado, ele ter se tornado o maior rei da época, de então, onde várias nações estavam debaixo do seu poder. A Bíblia diz que o coração de Uzias se exaltou. Quando ele chegou no alto, ele se exaltou. A ponto dele querer entrar no santo lugar e oferecer incenso, que era o trabalho que só podia ser feito por um sacerdote. Uzias, ele se exaltou e ele se achou assim acima de todos. O fim de Uzias foi um fim triste, porque muitas vezes Deus tratava com a pessoa, como foi o caso de Manassés, que foi um rei terrível, mas Deus, ele se arrependeu, ele se humilhou, e Deus trouxe de volta a glória dele. Mas Uzias não. Uzias foi separado, porque ficou leproso, e ele morreu leproso, irmão.
é um fim dramático. Então, nós precisamos pedir para Deus isso. Você hoje se encontra numa condição de posição elevada. Pense que as coisas não são, muitas vezes, eternas ou permanecem. Nós podemos, a qualquer momento, como disse agora há pouco tempo atrás, no início, né, essa questão da Covid, né, uma enfermidade, uma tragédia, e alguém perder essa posição. Nós precisamos saber que nós não precisaremos entrar em desespero, nós não precisamos perder a paz, nós não precisaremos perder o sossego. Nós deveremos nos lembrar que o mesmo Deus que me segura para que aquele que está no alto não se exalte, segura o coração para que ele permaneça com seu coração humilde, mesmo tendo muito, e aquele que pega embaixo e aquele que está abatido e não permite ele entrar em depressão e não se sentir abatido. De tal maneira que ele pode passar pelo momento da adversidade e ele pode passar pelo momento da exaltação. E para tanto, existe a fórmula de Paulo, para nós fecharmos, claro. Qual é o segredo de Paulo? É o versículo 13. Bota lá o versículo 13, o que ele fala? Por que ele aprendeu tudo isso? Por que ele pôde passar por todas essas adversidades? Está lá embaixo e também está lá em cima. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o sentido da palavra. Então, Paulo se sentia fortalecido quando ele estava abatido. E Paulo se sentia protegido quando ele estava numa posição elevada, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se tornasse uma pessoa arrogante. Tudo isso nos faz Deus. Você sabe que Paulo, quando ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, ele está querendo dizer assim para nós, igreja, com a força que ele me concede, é isso, com a força que ele me concede, eu posso enfrentar qualquer situação. Isso é o significado de tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso experimentar não somente a fome, a sede, a nudez. Paulo diz, eu posso experimentar a perseguição, eu posso experimentar as prisões, eu posso experimentar os açoites, eu posso experimentar as injúrias. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos ser fortalecidos em Deus, nos dois sentidos. Você talvez hoje não se encontre numa situação de prova e de luta, mas talvez daqui um pouco mais à frente você vai se encontrar numa prova, numa luta, e você se sentir abatido, não financeiramente obrigatoriamente, mas você pode se sentir abatido na saúde. Você pode se sentir abatido por um problema de ordem familiar, que você diz, eu não vou suportar, eu não vou aguentar isso, eu não vou conseguir superar isso. Paulo deixa um recado para nós. Nós podemos passar por tudo naquele que nos fortalece. Agora, muitas vezes, a gente não quer passar. Né? Aí é uma atitude diferente. Né? Eu não aceito isso na minha vida. Isso parece espiritual de gente que tem autoridade, fé, não é, irmão? Eu rejeito, eu não aceito em hipótese uma isso na minha vida. Você já viu alguém dizer isso? Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado como a gente fala. Né? Imagine se Paulo... mas Paulo era Paulo sim, irmão. Paulo era homem como nós. Ou você acha, já que Paulo é que nem aquele santo lá que está lá em cima na igreja lá, que é um anjo, uma pessoa sobre-humana? Não, Paulo era como nós, irmão. Sabe qual é a diferença de Paulo para mim e para você? Porque às vezes a gente idolatra, irmão. A gente fala às vezes dos romanos, que tem as idolatrias dos santos, e muitas vezes nós idolatramos aqui pessoas da Bíblia. Por isso que o Tiago diz, olha, o Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas fraquezas. E ele orou e Deus fechou lá o céu. Ele orou e Deus abriu. Sabe qual é a diferença de Paulo para nós? É que talvez a graça de Deus, a força
que o fortalecia em Paulo era talvez maior do que nós. Nós precisamos buscar mais isso, para que a gente possa viver os caminhos que Deus tem para nós. É um aprendizado, irmãos. Uma vez eu tive um sonho, e foi uma coisa tão estranha. Eu tenho muitos sonhos. Os meus sonhos eu anoto, sabe? Tenho tudo anotado numa agenda. Muitos já se cumpriram. E eu tive um sonho que eu era um homem que estava dentro, mas no sonho eu sabia que era Deus que estava dentro de mim. E Deus jogava uma bola para mim, sabe, irmão? Olha só que coisa estranha, né? Para me pegar. Imagine você com o seu filho, né? E você jogando, pega lá, filho. Você joga ali no ladinho assim, né? Vai lá, filho, pega lá a bola. Cara, e o homem jogava a bola longe, eu tinha que me jogar lá para tentar pegar a bola. E eu dizia, puxa, mas está jogando muito longe. Eu disse, mas é assim mesmo. E eu, quando acordei, eu disse, puxa, mas eu tinha certeza que era Deus. Né? Um treinamento de Deus onde a bola não vinha fácil na minha mão. Onde eu tinha que me espernear, eu tinha que me jogar, eu tinha que pular. Treinamento de goleiro é assim, irmão. Você já viu como é que se treina goleiro? Como é que é? É bolinha na bola? É bolinha na mão? Não. Não, né? É bola longe, né? E quando eu olho a minha trajetória, eu vejo isso. Deus jogando bolas longe. Né? E eu tenho que agarrar a bola muito longe, irmão. Né? Onde eu nunca podia imaginar que eu fosse segurar. Mas o treinamento de Deus é assim, os caminhos que Deus nos leva é um treinamento para nós. Deus está treinando você. Você talvez hoje se sinta ou se considera uma pessoa numa condição de nível baixo. Né? Puxa, pastor, eu sou um cara que tem um saláriozinho pequeno, tem a minha dificuldade, tem as minhas lutas. Né? Você está firme na igreja. Então, o meu recado, ou o recado de Paulo, para nós é cuidado para quando Deus te exaltar. Para que você não exalte o seu coração. Para que você não despreze as pessoas que hoje estão ao teu lado. Para que você não despreze as pessoas que te prestigiam hoje. Para que você não se esqueça da igreja. Quantas pessoas deixam a igreja, irmão? Aquele exemplo que eu dei, irmão, foi a primeira coisa, o cara pulou fora da igreja, irmão. Não tem mais sentido. Porque muitas vezes você está na igreja porque você quer o favor de Deus. Você quer a bênção de Deus. Quantas pessoas dizem, nós temos que buscar a igreja, porque nós precisamos de Deus, nós precisamos da bênção de Deus. Aí você alcança o que você quer. O que vai acontecer? Bom, já alcancei, e agora? O que eu vou fazer na igreja? O que eu queria já alcancei. É que nem a mulher que vem para a igreja para arrumar marido. Não que ela vai encontrar o marido na igreja, né? Mas vem para a igreja, né? E pede oração, pastor, ora por mim, pastor. Eu preciso de um varão na minha vida, pastor. Tem uma mulherada aqui que é varão, né? Tá certo. Deus diz que não é bom que esteja só. E aí você ora. Aí, no nosso caso aqui, irmão, nós vamos fazer campanha só para as mulheres agora no próximo mês. Qual é? Campanha para arrumar marido. Vem para cá. Você tem que vir 7 sexta-feira. Deus vai te dar um maridão. E aí vem para frente. E aí o pastor faz a oração do maridão. As irmãzinhas casam. Tchau, pastor. Já arrumei o que eu precisava. Né? Muitas vezes é assim, né? Que nem o filho que cerca o pai e quer o dinheirinho. Pai, pai, tu é tão bonitinho, pai. Tu é gostoso, pai. Faz uma coceirinha no pai. E abraça o pai e tal. Ele nunca faz isso no pai, mas agora está doido para fazer. Pai, daí o pai já entende, né? O pai já sabe. Tá, meu filho, quanto é que tu quer? Dá 10 pila aí, pai. 10 pila? Tá bom, 10 pila. Sai pinoteando. Filho, mas nem obrigado. Quer? Saiu. Né? Que não sejamos assim, né? Que tenhamos essa mensagem guardada em nosso coração. Amém? Estamos lá em cima, irmão. Amém. Estamos firmes com Deus. Estamos com a mesma fé. Estamos buscando Deus. Estamos abençoando irmãos que precisam. Estamos abençoando pessoas necessitadas. Estamos sendo bênção na vida dos outros. Não é verdade? Estamos num momento de abatimento. Vamos esperar em Deus.
vamos ter paz em Deus. Não estejais ansiosos por coisa alguma. No mesmo capítulo aqui em Filipenses, um pouquinho antes. Depois você lê em casa. Antes, sejam conhecidas com ações de graça diante de Deus, né, todas as vossas necessidades. Então, a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não precisa se desesperar. Pedro ia ser morto no dia seguinte, apresentado, estava lá entre soldados, sabia que ia morrer porque o Tiago já tinha sido morto alguns dias antes. Ele sabia qual era o seu destino. A Bíblia diz que Pedro dormia. Pastor, essa é forte de segurar, essa é forte de acreditar em, pastor. O senhor acredita nisso? Crente novo às vezes diz isso. Será, pastor? O cara conseguiu dormir sabendo que ia morrer no dia seguinte? É aquele contente que é mal traduzido, é aquele equilíbrio, sabe? É aquele controle que só podemos encontrar em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, amado. Foi longe demais, irmão? Não, tá bom? Foi muito longe ou não? Não foi, também vai dizer que foi, né? Esse pastor faz cada pergunta também. Ah, meu Senhor. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos trouxe ao coração. Queremos te louvar, Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu. E tenho certeza, Pai, que essa palavra que foi ministrada ao meu coração essa semana, e sobre ela me debrucei, sobre ela meditei e pesquisei, Senhor, tenho certeza que ela tem um alvo certo. Tem um alvo certo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero colocar diante de Ti as vidas que aqui estão. Tu conheces cada coração, Tu conheces cada necessidade, e Tu sabes, ó Deus, a quem foi endereçada essa palavra. De certa forma, entendo que ela é uma advertência a todos nós, porque todos nós podemos estar numa posição ou outra, ou até, quem sabe, numa posição intermediária, Senhor, mas podemos experimentar variação na nossa vida, seja em qualquer área. De repente, Senhor, está tudo bem em casa, com a esposa, com os filhos, com os familiares, mas muitas vezes podemos entrar num abismo, Pai. E Tu sabes, cada vida que aqui está, graças a Ti eu não sei de nada, não sei de ninguém, Senhor, dos problemas, mas Tu conheces. Tu sabes, ó Deus, que em nosso meio podemos contar com pessoas que estejam vivendo algum momento difícil, algum momento de abatimento e de tristeza, e de perda de sono, de desassossego da alma. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que essa paz e que essa graça que ultrapassa todo entendimento, toda compreensão, Pai, seja sobre os teus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que essa palavra nos cale fundo em nosso coração. Vivemos tempos fáceis na nossa nação. Vivemos um tempo, especialmente em nossa nação, um tempo de liberdade, um tempo, Senhor, em que temos liberdade para todas as coisas, mas não sabemos. Sabemos que o futuro, pelo menos predito pela Tua palavra, serão de tempos difíceis. E quando esse tempo chegar, Pai, como foi o tempo da Tua igreja primitiva, como será que nos comportaremos se não for a Tua graça, se não for a Tua força, essa força que nos faz fortalecer e nos faz poder passar por todas as circunstâncias, seja de abatimento, seja de exaltação. Oh, maravilhoso Deus! Eu gostaria, Pai, de nesta noite orar por uma pessoa
se fosse o caso de haver somente uma pessoa, e vou entender que para essa pessoa a tua palavra foi direcionada. Eu tenho certeza, Senhor, que enquanto eu falei, o teu Espírito também paralelamente ministrou em cada vida, em cada coração. Te peço em nome de Jesus Cristo, Deus, que essa palavra possa produzir o seu efeito, assim como diz a tua própria palavra em Isaías 55. Eu sei, Senhor, que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas ela tem um objetivo, e certamente ela vai prosperar no coração e na vida de alguém. Mesmo que alguém não venha, por talvez alguma razão à frente, mas sei, Senhor, que esta palavra produzirá fruto. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém e graças a Deus. Eu queria que você que sentiu no seu coração, que você viesse à frente agora. E eu vou estar orando por você, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer,
ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Espírito Santo, que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, Pai, uma semana junto contigo. Que o Senhor nos ajude nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nos obstáculos, Senhor, nos gigantes que nós precisamos derrubar. Que o Senhor nos dê força, graça, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos leve, Senhor, debaixo da Tua bênção, assim nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Você vai na paz de Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Amém.